Fala pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Pronto, agora tá no filé. Pessoal, tudo bom com vocês? Vamos fazer aqui a questão 111, tá? Da prova de Ciências da Natureza, a parte de Física, do Enem 2022, tá? Lembrando que eu estou tomando como referência a prova azul. Minha gente, questão 111. É uma questãozinha, cara, que eu achei muito inteligente. Estudo um pouco de astronomia, um pouco de potência elétrica, talvez um pouco de geografia. Muito interessante. Vou projetar ela aqui, a gente lê junto, vai rabiscando e aí vai construindo um raciocínio, beleza? Deixa eu achar aqui o botão. Pronto, eu acho que você está vendo bem aí. E vamos lá. Olha, o eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano. Então, veja só. Aqui está o nosso desenhozinho. Ele está falando que existe um ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra. É esse eixo daqui que está inclinado em relação à vertical, tá? A inclinação aqui, se eu não me engano, é 23 graus. Mas isso não é relevante para a gente, é só para conhecimento de vocês. Pronto, quer dizer que a Terra gira em torno do próprio eixo um pouco inclinada em relação à vertical. Ok. Aí vamos ler o resto da questão. Esse é um desenho, uma representação da Terra em 21 de dezembro. Então tá. Uma pessoa instala em sua residência uma placa fotovoltaica que transforma a energia solar em energia elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano, ensolarados e sem nuvens, e lança os resultados no gráfico. Que gráfico? Esse gráfico aqui. Então a gente vê que a energia captada, ela tem um máximo em janeiro, em abril já está diminuindo, no meio do ano chegou no seu mínimo e em outubro começa a aumentar de novo. Então tá. Então, peraí, a gente sabe que a Terra ela executa dois movimentos, um de rotação e um de translação ao redor do Sol. Se a intensidade da luz que chega na placa ela varia com os meses, então quer dizer que é a translação da Terra que faz essa potência captada variar, tá? Vamos deixar isso já claro desde o início. Beleza. Vamos terminar de ler a questão. Próximo, a que região se situa a residência onde as placas foram instaladas? Trópico de Capricórnio, que se a gente comparar lá no desenho, ele está no sul. Trópico de Câncer, que está no norte. Polo Norte, Polo Sul ou Equador? Vamos lá. Primeiro, repare o seguinte. Dependendo de cada trópico que a gente tiver, a gente tem... Olha aqui. Eu vou até desenhar com cores diferentes. Esse daqui, pessoal, é a duração do dia de cada trópico para essa posição do planeta Terra. Tá? No caso, 21 de dezembro. Vai lá. E essa daqui é a duração da noite. Então, o que é que a gente consegue ver? No Polo Norte, em 21 de dezembro, ou perto daqueles dias, a noite dura muito tempo e o dia é curtinho. No Trópico de Câncer, a noite dura mais que o dia. No Equador, dia e noite têm durações iguais. No Trópico de Capricórnio, a duração do dia é maior que a duração da noite. E no Polo Sul, é o inverso do Polo Norte. Agora, olha o que acontece. A incidência do Sol, a incidência da luz solar está nessa direção, tá? Olha a importância. Eu sempre chamo a atenção de vocês para o desenho, para a gente procurar
fazer representações, esquemas de tudo que a gente lê, certo? Isso durante o nosso estudo. Por quê? Porque isso nos dá uma intuição a mais. Eu vou fazer um raciocínio aqui com vocês, que vocês vão perceber o quanto é importante o papel do desenho. Deixa eu dar um zoom out aqui. Vou vir para cá. Então, vamos imaginar que a Terra, que está aí, ela está nessa posição aqui. Então, eu vou desenhar ela uma vez aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma coisa aqui. Bom, tem não. Deixa eu desenhar uma vez aqui. Aí ela vai fazer o seu movimento aqui, ó. Vai aparecer de novo aqui. Vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui. E o Sol está aqui no meio. E a Terra é inclinada assim, não é? Que nem está ali no desenho. Assim, assim, assim. Então vamos pensar o seguinte. Aqui está o Sol. Opa. E a luz que sai dele está chegando na Terra aqui. Que nem no desenho da questão. Aí a gente vê a Terra nessa situação. Aí vamos parar para pensar uma coisa. Quando a Terra chegar nessa... Então vamos lá. A Terra ela está se deslocando nessa direção. Movimento de translação. Ok? Ela vai se movendo, 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 movendo. E uma hora ela vai chegar nessa situação aqui. Quando ela estiver nessa situação, os raios solares, minha gente, estão incidindo a partir desse lado de cá. Então, peraí. Deixa eu me aproveitar do desenho aqui para concluir o que é que acontece quando a Terra está do lado de lá. Então, quando a Terra está do lado de lá, do lado esquerdo do Sol, né? Os raios solares eles estão chegando por aqui. Vamos se aproveitar desse desenho. Vou apagar aqui. Eles estão chegando por aqui, os raios solares. Então, na verdade, deixa eu riscar aqui. E deixa eu riscar aqui. Aí, o que é que acontece? Na verdade, agora o lado de cá é dia e o lado de cá é noite. Não é? Lembra? Os raios estão chegando pela direita. Então, como é que fica a duração dos dias? Aqui agora é dia, aqui é dia, aqui é dia, aqui é dia e aqui embaixo é dia. E aqui agora é noite, aqui é noite, aqui é noite, aqui é noite e aqui é noite. Então, peraí. Lá no começo do ano, eu tinha muita incidência solar e foi diminuindo e chegou num ponto mínimo. Não é? Daí eu já percebo o seguinte, poxa, a pessoa que fez essa medida, que coletou esses dados, não pode estar no Equador. Por quê? Porque a potência que está chegando nas placas depende da duração, depende da intensidade que está batendo lá, que muda ao longo do ano. E depende da duração dos dias. Então, no Equador, a duração do dia e da noite passa o ano todinho, ela não muda. Então, essa pessoa não pode estar no Equador. A pessoa que está no Polo Norte ou no Polo Sul ia ver uma diferença muito maior do que essa daqui.
Essa daqui, a pessoa viu a intensidade diminuir e aumentar de novo. Se eu tivesse, olha só, no Polo Norte, lá no começo, à noite tinha uma duração muito grande e o dia tinha uma duração muito curta. Então, para a pessoa que estaria no Polo Norte, ela ia ver o quê? Um gráfico que tem bem pouquinha luz coletada aqui, e conforme o ano vai passando, ele chega nessa situação. No meio do ano, no Polo Norte, existe a duração do dia é muito maior do que a duração da noite. Então, o que é que eu veria? Lá para o meio do ano, eu veria uma coleta da intensidade luminosa, olha só, muito maior e que depois é minimizada. Isso para o Polo Norte, tá? Que não é o que está apresentando o gráfico de barras que a gente está olhando. Então, Polo Norte também não pode ser. O Polo Sul, deixa eu fazer o seguinte. Pronto, fazer assim, Equador já risquei, Polo Norte não pode ser. O Polo Sul teria um raciocínio parecido com o Polo Norte, só que se a gente olhar lá, Polo Sul, o que é que a gente tinha? Lá no começo a gente tinha os dias do Polo Sul durando muito, e quando chega na metade do ano, esses dias duram pouquinho, e aí quando a Terra termina o ano e volta para a sua posição inicial, olha só, lembra desse nosso diagrama? Quando a Terra termina o ano e volta para a sua posição inicial, os dias no Polo Sul estão muito longos de novo. Então, como é que a gente deveria ver o gráfico aqui se a pessoa tivesse no Polo Sul? A gente veria uma coisa assim, ó, os dias muito longos lá atrás e no meio do ano quase nenhuma luminosidade captada e depois eles voltam a crescer quando o ano vai terminando. Consegue perceber isso? Também não é a situação que a gente está lidando aqui. Então não pode ser Polo Sul. Então, peraí, a gente percebeu já que eu vou aproveitar e vou fazer desenhos aqui, ó. Vou colocar a legenda dos gráficos que a gente já identificou. Então, o Polo Sul é esse aí em vermelho. O Polo Norte, a gente fez aqui e não deixou para analisar novamente. Ele começa pequenininho, vai até lá um topo e depois cai de novo. Esse é o Polo Norte. Polo Norte. Não é? Beleza. Então, olha só. Esse gráfico azul é o gráfico que a gente quer responder, né? Pronto. Aí, olha só. Descartamos Polo Norte, Polo Sul e Equador. Vamos dar uma olhada como é que seria a posição, como é que seria a variação da energia solar, beleza? Que chega quando, ou melhor, se essa pessoa tivesse no Trópico de Câncer. Se essa pessoa tivesse no Trópico de Câncer, ia acontecer uma coisa muito parecida com o Polo Norte. Por quê? Porque no Trópico de Câncer, lembra, a Terra está primeiro nessa situação, tá?
Então, no trópico de Câncer, ela vai ter os dias mais curtos que a noite. Tranquilo? Tranquilo. Aí a Terra começa a descrever seu movimento de translação. E aí, o dia no Trópico de Câncer vai ficando maior do que a noite, até que a Terra chega no meio do ano, chega lá em junho, julho, e os dias no Trópico de Câncer estão muito maiores que as noites. Então, mais intensidade, mais luminosidade vai ser coletada pelas placas. Então, o que é que a gente veria? A gente veria uma coisa parecida com o gráfico do Polo Norte, só que em menor, só que menos agressivo, vamos dizer assim. A gente veria uma coisa, deixa eu pegar uma cor aqui, a gente veria uma coisa assim, ó. Entende? A maior coleta de luz acontece no meio do ano, que é a situação que está rabiscada aqui pela gente. Os raios estão incidindo pela esquerda. No Trópico de Câncer, a duração dos dias é maior. E é a situação no meio do ano, onde ele capta mais luz. Beleza? Então a gente consegue ver o seguinte, que o gráfico em barras que a gente está analisando também não se refere ao Trópico de Câncer, né? Assim, Trópico de Câncer, que está no polo, que está no hemisfério norte da Terra. Então vamos colocar aqui em verde, não foi? Trópico de Câncer. Não se refere. Repare como é interessante. Os gráficos amarelo e verde, eles estão no hemisfério norte. Os gráficos vermelho e azul, eles estão no hemisfério sul. Então, esse gráfico vermelho e azul tem muita cara de um trópico que está no hemisfério sul. O vermelho a gente já sabe, é o polo sul. E o azul, que é o gráfico em barras que a gente está tentando analisar, vai ser a opção que falta aqui. Vai ser o trópico de Capricórnio. É a nossa resposta. Entende? Foi um raciocínio um pouquinho elaborado que a gente teve que ter, talvez um pouco difícil de ter na hora da prova, mas se você parar para analisar, o trópico de Capricórnio, ele se encaixa muito com os dados que estão aí. Por quê? Recapitulando, no começo do ano, a Terra recebe os raios solares nessa direção, a partir dessa direção que vocês estão vendo, e os dias têm uma duração maior que a noite. Então, eu tenho uma maior, vamos lá para o gráfico, eu tenho uma maior coleta de luz. Beleza? Conforme a Terra vai fazendo o seu movimento de translação, a luz coletada diminui. Quando ela chega nessa situação aqui, quando os raios estão incidindo pelo lado esquerdo, o que é que acontece? Acontece que no Trópico de Capricórnio, veja aí, a linha azul, que é a duração da noite, é muito maior que a linha amarela. Os dias no Trópico de Capricórnio duram menos. Como duram menos, a intensidade da luz solar coletada é menor, que é isso que a gente vê aqui. Beleza? É quando a Terra está na metade do seu movimento de translação. E aí, quando ela volta para a situação inicial, a intensidade da luz coletada começa a subir de novo. Então, está muito coerente. Tá? E achei essa questão muito inteligente. Deixa eu voltar para vocês aqui, para a gente se olhar. Cadê? Aqui. Achei muito inteligente. E, cara, é importantíssimo você fazer um desenho, um esquema, um esboço do que está acontecendo. Você ganha intuição, cara.
Entendeu? Então, eu falo muito disso no meu curso de física, tá? Vou deixar o site aqui na descrição e você dá uma olhadinha lá. Se for do seu interesse, você pode adquirir ele por um preço bem bacana. Tranquilo? Minha gente, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Espero que possamos interagir aqui nos comentários. Curte, compartilha, indica esse vídeo para alguém que esteja precisando entender como se faz essa questão. E é isso. Vamos continuar respondendo o Enem. Vamos para a questão 112. E é isso aí. A gente se vê lá. Valeu, um abraço.